Deus seja louvado por mais uma vez estarmos juntos. Deus seja engrandecido por cada um que tem buscado de todo o coração, de toda a alma, está na companhia de Deus, meditando, crescendo e se fortalecendo. É um privilégio para mim também poder estar com meus irmãos, para juntos aqui refletirmos e adorarmos ao nosso Deus, que é o único merecedor e que deve ser engrandecido por cada um de nós. Meus amados, vamos neste momento, então, refletir na palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar uma tela para a nossa reflexão de hoje. Vou compartilhar, convidá-los desde já para que possamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Bom, vamos abrir a Bíblia. Apocalipse, capítulo 14, versos 1, 4 e 5. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Queridos irmãos, amada igreja, esse texto que nós acabamos de ler, ele apresenta o povo de Deus resistindo, o povo de Deus na sua condição de povo que está resistindo aos ataques diretos do inimigo que se apresenta, que se revela no capítulo 12. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes das especificações relacionadas ao texto, mas eu gostaria de fazer uma reflexão com relação a, a essa porção bíblica que nós acabamos de ler. Mas em Apocalipse 12 é apresentado os ataques diretos do dragão contra o povo remanescente, contra o restante, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui no capítulo 14 de Apocalipse, este povo que resiste, este remanescente que resiste, ele reaparece de maneira gloriosa, resistindo, lutando, perseverando, através aqui desses textos que nós acabamos de ler. Contudo, o enfoque da reflexão que nós queremos fazer hoje, meus irmãos, diz respeito, né, traz consigo uma pergunta, né? O texto de Apocalipse 14, que acabamos de ler, ele está falando de uma última geração perfeita no sentido da palavra, no sentido absoluto da palavra. Como devemos entender a condição do povo de Deus, remanescente, fiel, que guarda os mandamentos, que tem o testemunho de Jesus, no contexto do tempo do fim? Vamos refletir sobre essa questão, sobre esse tema tão importante e que, vez ou outra, surge em nosso meio para ser refletido, para ser entendido e assim para que nós possamos ter a visão correta relacionada a esse tema. Então a pergunta é: uma última geração perfeita é apresentada aqui em Apocalipse 14, 1, 4 e 5? Queridos, uma pergunta que devemos nos fazer constantemente é essa, né? De maneira muito pessoal. Eu pequei hoje? Qual é a minha condição? Qual é a minha realidade? Quando a gente olha para essa pergunta, a gente pode dela refletir em várias passagens da Bíblia, como também refletir na ideia do que é pecado. A palavra de Deus, ela tem uma definição clássica para pecado, que é o texto de 1 João 3,4. O texto é claro em dizer que pecado é transgressão da lei. Transgressão da lei moral. Então, esta é a definição clássica da Bíblia para pecado. A Bíblia, contudo, ela tem uma abrangência para definir o pecado. Pecado, para 1 João 3,4, é um ato moral que inflige, que transgride a norma de conduta
apresentada na lei moral dos 10 mandamentos. Contudo, quando olhamos para Salmo 51, nas palavras de Davi, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, compreendemos que o texto do Salmo 51, ele não se refere, né, ao pecado de Batseba, não se refere ao pecado da mãe de Davi, mas o próprio Davi, ele está apresentando a sua condição de pecador, a sua condição humana. Ali é a sua oração de arrependimento. Logo, o contexto ele está sendo colocado de maneira clara, referindo-se à pessoa de Davi. E Davi, ao apresentar aquelas palavras, que é lida, repetida, inclusive foi citado hoje aqui, apresenta a condição de Davi desde o momento do seu nascimento. Em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Em outras palavras, o texto de Salmo 51 está falando que pecado, ampliando o que 1 João 3,4 apresenta, que pecado é um ato moral, Salmo 51 está falando que pecado é uma condição que o ser humano encara a partir do momento em que ele nasce. A partir do momento em que ele passa a existir, ele se depara com essa condição. Quando a gente olha para o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, os versos 27 e 28, nós compreendemos que, nas palavras de Jesus, o pecado, ele é uma intenção do coração, porque ele fala que aquele que tiver cogitado no seu coração, pensado no seu coração, adulterar com uma outra mulher que não seja sua, ele já pecou no seu coração, ele já cometeu o ato, ele já caiu em transgressão. Logo, para Jesus, de acordo com Mateus capítulo 5, versos 28, 27, 28 em diante, pecado é uma intenção do coração. Então, Jesus em Mateus 5, ele amplia a ideia do que é pecado. Então, em 1 João 3,4, o pecado é um ato. Em Salmo 51, o pecado é uma condição de vida. Em Mateus capítulo 5, o pecado é uma intenção do coração. Para o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, né, quando ele apresenta todo aquele capítulo, para ele pecado é uma natureza, porque ele repete não apenas uma vez, mas não apenas duas. Ele repete que o pecado, na sua luta, na sua guerra, na sua constante batalha como ser humano, como cristão, ele guerreia contra uma vontade que está nele, que está inserida nele, que habita nele. E esta vontade que guerreia contra a vontade que ele gostaria de vivenciar é chamada de natureza pecaminosa, que habita em todo e qualquer ser humano. Então, e Paulo chama essa natureza pecaminosa de pecado, o pecado que habita em mim. Interessante é que ele fala, né, esse capítulo 7 de Romanos, ele fala usando os verbos no presente, para nos indicar, para nos mostrar que ele não está falando de uma condição do passado dele. Ele não está falando de um momento do passado dele, ele está falando do momento do presente dele, porque os verbos se encontram no presente. E esta é uma luta constante de todo o cristão, de todos aqueles que um dia aceitaram viver uma vida no Espírito, eles guerreiam contra uma vontade carnal, que ainda prevalece, que ainda existe, que ainda está ali inserida e que é amortizada, que é amortecida pelo nosso crescimento no Espírito, pelas obras do Espírito Santo em nossa vida. Mas a guerra, ela continua. Então, diante disso, nós entendemos pela Bíblia que a definição para pecado
ela é bem abrangente e ela pode ser entendida em vários textos, como esses que nós acabamos de citar, e muitos outros que existem na palavra de Deus. Logo, diante dessa compreensão, fazer essa pergunta para si mesmo ela é crucial, porque o entendimento da questão, do problema, nos faz entender noção da gravidade da doença. A menos que nós venhamos entender o real problema do que é o pecado, nós jamais iremos compreender a necessidade que temos de um Salvador, de uma cura que é unicamente possível através de alguém que está externo a nós. Não é algo que nós temos em nós. Ou seja, essa cura não existe no homem. Ela só é encontrada em alguém fora de nós, externo a nós, ou seja, na pessoa de Jesus. Pensando nisso, alguém aqui pecou hoje? Nós acabamos de acordar, nós acabamos de iniciar nossas atividades de comunhão, leituras da Bíblia, oração, e isso é uma reflexão para cada um de nós, a partir da compreensão bíblica do que é o pecado. Gostaria de avançar com meus irmãos pensando, né, uma vez que esse texto de Apocalipse que nós acabamos de ler, ele tem sido utilizado para apresentar a ideia de uma última geração perfeita, uma geração imaculada, uma geração que chegará à condição absoluta de perfeição. E eu gostaria de refletir com meus irmãos nessa questão. Vamos pensar é, no que a palavra de Deus apresenta sobre este tema, sobre esse assunto. E vamos utilizar, então, Filipenses, o texto de Filipenses, né, capítulo 3. Você pode abrir aí na sua Bíblia, Filipenses, capítulo 3, versos 12 e verso 15, para que nós possamos continuar nossa reflexão. O texto bíblico fala o seguinte, irmãos. Eu vou ler aqui em ordem inversa, o verso 15 e depois o verso 12, para poder seguir a sequência aqui. O verso 15 fala o seguinte: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto, Deus vos esclarecerá. Então, o apóstolo Paulo está falando, todos, pois, que somos perfeitos, ou, em outras palavras, sem máculas, como o Apocalipse apresenta, né? O verso 12 do mesmo capítulo, um pouco acima, diz assim, ó, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, nessa porção bíblica, ele apresenta aqui, no verso 12, uma realidade de que eles não obteram, de que ele próprio não obteu a perfeição. Ele está falando da vida cristã e inclui-se a si mesmo. Então, nós, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. E aqui ele está falando na condição de servo de Deus. Logo adiante, ele fala de uma condição em que ele consegue, a condição de perfeição. Então, que tipo de perfeição o apóstolo Paulo está apresentando aqui nesses versos? Porque ele fala, a princípio, que não obteve a perfeição. Depois, no verso 15, ele fala que já obteve a perfeição, que já alcançou a perfeição. Então, o apóstolo Paulo ele não está falando da mesma coisa. Porque se ele estivesse falando da mesma coisa, ele estaria com problemas mentais. O apóstolo Paulo está falando de duas realidades diferentes. Ele está falando, no verso 12, de uma perfeição absoluta que ele não obteve. De uma condição de perfeição concretizada, finalizada, que ele não obteve. No verso 15, ele está falando de uma perfeição relativa, própria, relacionada à sua própria realidade, à sua própria condição, que ele
como servo de Deus, obteve. Então, o apóstolo Paulo, ele obteve perfeição relativa, mas não obteve perfeição absoluta. Nós, como cristãos, podemos obter, alcançar uma perfeição relativa, própria, relacionada à nossa condição nesse estado em que nós nos encontramos, mas não ainda a perfeição absoluta, que essa ainda não é possível para nós, porque temos em nós uma natureza pecaminosa que não nos permite alcançar a perfeição absoluta. Diante disso, meus queridos, passamos a refletir no que está escrito, né, nas cartas de João. 1 João 3, verso 8, falando sobre a questão do pecado, o apóstolo João, ele traz uma reflexão muito importante para cada um de nós. Você pode também acompanhar na sua Bíblia esse texto de João. 1 João, capítulo 3, nós vamos aqui também na ordem inversa. Capítulo 3, verso 8 e verso 9. O texto bíblico ele fala o seguinte, irmãos. Ele diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Verso 9. Continuando, verso 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Queridos, o texto de João, ele apresenta aqui uma realidade clara. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Então, a princípio, o apóstolo João, ele coloca aqui, irmãos, uma realidade de pecado que não deve ser praticada, vivenciada pelos servos de Deus, porque a prática do pecado, ela é própria do próprio diabo, porque ele vive pecando. Então, o que procede, né, aquele que pratica o pecado procede do diabo. E esse praticar o pecado aqui, que é colocado, que assemelha a pessoa ao próprio diabo, é uma prática pecaminosa, deliberada, constante, desenfreada, que o torna, que o torna cada vez mais semelhante ao inimigo de Deus. Ele fala que todo aquele que é nascido de Deus, que é parecido com Deus, esse não vive na prática do pecado, porque o que está nele é a divina semente. Ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Perceba que o apóstolo Paulo ele faz um contraste aqui entre aquele que vive na prática do pecado e entre aquele que não vive pecando. Então, nós, como servos de Deus, não vivemos na prática do pecado, não vivemos pecando. Contudo, nós precisamos entender que existe, né, João 1:8. 1 João 1:8 fala para nós o seguinte: se dissermos que mantemos, aliás, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Este é o contraste de João, irmãos. Ele apresenta a realidade de que nós não vivemos pecando, que nós não somos parecidos com o diabo, porque nós não vivemos a prática do pecado. Contudo, a realidade bíblica é embora nós não vivamos a prática do pecado, embora nós não vivamos deliberadamente no pecado, nós não podemos esquecer a realidade de quê? De que João capítulo 1, verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Para entender isso, irmãos, é preciso entender a mente de João, a mente do apóstolo João. Ou João está confuso aqui, quando comparamos esses dois versos, ou João está trabalhando com uma definição mais profunda, complexa de pecado,
do que aquela que existe em 1 João 3,4, que o pecado é transgressão da lei. João, ele está trabalhando e está aprofundando aqui a ideia bíblica e a noção do que é pecado. E eu gostaria de convidá-los a perceber o próprio João trazendo a resposta para essa questão, quando ele apresenta que o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Contudo, não podemos dizer que não temos pecado. Abrindo a Bíblia em 1 João 5. Vamos para 1 João 5,16 e deixar que o próprio João ele traga um entendimento acerca do que ele está colocando para nós, o que ele está dizendo para nós. Então, 1 João, capítulo 5, verso 16, o texto sagrado fala o seguinte: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para morte. Há pecado para morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então veja, queridos, João aqui, eu li o verso 16 e 17, ele resume tudo o que ele falou aqui nessa carta relacionado a esse contraste de pecar e não pecar, de viver na prática do pecado e entender que somos pecadores. Ele apresenta a realidade de que existe pecados para a morte. E o que é o pecado para a morte? É o pecado de 1 João 3,8. Ou seja, é a prática do pecado, é o pecado deliberado. É viver uma vida desenfreada, é negar a vontade de Deus, é viver a bel prazer. Este é o pecado para a morte. É o pecado em que o ser humano ele mergulha e ele vive a sua vida deliberada e com o seu próprio consentimento nas práticas pecaminosas. Vive em pecado. Esse é o pecado para a morte. E o que é o pecado de 1 João 1,8? É o pecado que não é para a morte. O que são atos pontuais, são quedas pontuais, são momentos de fragilidades humanas, por sermos pecadores, por termos uma natureza pecaminosa, por estarmos em uma luta, por estarmos vivenciando a nossa constante guerra espiritual e por não sermos perfeitos absolutos. Somos perfeitos no termo relativo da palavra, ou seja, como seres humanos, como alguém que alcançou, como alguém que que permitiu o Espírito Santo habitar em nós, nós somos considerados perfeitos, relativos no sentido da palavra. Ou seja, à medida daquilo que nós temos condições de alcançar, nós estamos alcançando. Nós estamos guerreando, nós estamos lutando, nós estamos esmurrando o nosso próprio corpo para que nós não venhamos sermos desqualificados. O perfeito relativo é aquele que esmurra o corpo, é aquele que luta, é aquele que está lutando ao lado de Cristo, que está dependendo de Cristo, que está chorando, que está se humilhando, que está pedindo perdão a Deus, que está dizendo: Senhor Deus, eu pequei, eu falhei, mas me perdoa, me ajuda a vencer essa fraqueza, essa fragilidade. Me ajuda a ter uma postura que venha condizer com a realidade do céu. O perfeito, aquele que não peca, é esse tipo de pessoa que está vivenciando esta realidade, que está lutando desta forma. Querido, o contraste joanino, ele apresenta os que vivem em rebelião e cometem pecado para a morte, e os que se arrependem e que pecam não para a morte. Esse é o contraste de João. Esta é a realidade de João, colocada aqui, que faz muito sentido e que deve ser compreendida por todos nós, para que nós venhamos viver uma vida melhor em nossa trajetória, em nosso preparo, em nossa caminhada para o céu. Pensa nisso aqui, irmãos. Pensa nisso aqui. Cristãos não pecam.
não porque vivem em estado de rebelião. Ou seja, quando João fala que cristãos não pecam, não é porque eles são, não é porque eles alcançaram o estado de impecabilidade, porque estados de impecabilidade ninguém alcança. Aqui nessa condição, aqui nesse estado, antes da natureza corruptível ser tirada, arrancada de nós, ninguém alcança o estado de impecabilidade. Agora, quando João fala que cristãos não pecam, ele está falando cristãos não vivem em rebelião. O cristão não vive em oposição à lei de Deus. O cristão não vive alimentando, acariciando o pecado em seu coração. O cristão não vive alimentando tendências. Ele não fica permitindo que a tentação ela faça ninhos na sua mente. Por esse motivo, o cristão, ele não peca, no sentido aqui que João apresenta para nós. Logo, meus amados irmãos, os cristãos, de acordo com Romanos 6, verso 2 e verso 11, os cristãos não são mais escravos do pecado. Pela graça de Cristo, nós não somos mais escravos do pecado, no sentido de que nós não vivemos em rebelião, porque fomos alcançados. Então, isto é diferente de se ter falhas ocasionais ao longo da vida. Nós temos falhas ocasionais ao longo da vida. Nós estamos constantemente falhando em nossa caminhada. Mas o fato de estarmos falhando não significa dizer que o pecado tem domínio sobre nós. Não. O pecado não tem domínio sobre aqueles que se entregaram a Cristo, porque aqueles que se entregaram a Cristo, Cristo quebrou os grilhões do pecado desta vida. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Contudo, somos falhos. Contudo, temos pecados ocasionais. Contudo, temos uma guerra a travar, uma luta constante a enfrentar. É nesse sentido que a palavra de Deus apresenta para nós a realidade do cristão. É por esse motivo que o próprio apóstolo Paulo, aqui no próprio livro de Romanos, ele apresenta a sua luta, a sua guerra, a sua trajetória, os seus conflitos, as suas batalhas ao longo da sua trajetória. Amados irmãos, para que nós possamos aqui pensar ainda sobre isso, né? A palavra de Deus, ele apresenta em Mateus capítulo 5, verso 48, algo muito interessante, algo muito importante. Evangelho de Mateus capítulo 5, você pode também acompanhar na sua Bíblia esse texto, nos fala o seguinte, irmãos, um texto bastante conhecido de todos nós. Olha só que coisa linda. Mateus capítulo 5, verso 48, o texto fala: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, apesar de nós vivermos aqui a nossa constante luta, apesar de nós termos pecados ocasionais, apesar de nós termos uma natureza pecaminosa que habita em nós, apesar de nossas fragilidades, qual é o chamado que Deus faz para nós? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E nesse texto, né, há algo lindo que nós vamos conversar um pouco amanhã sobre isso. Mas nesse texto, o Senhor está mostrando para nós a realidade em que cada um de nós devemos alcançar, a experiência que cada um de nós devemos vivenciar como servos de Deus. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, cada um de nós temos uma condição, uma realidade, para que nós possamos alcançar. E a realidade de cada um aqui, ela é diferente. Ela difere. Porque cada um de nós vivenciamos uma realidade particularizada, uma realidade peculiar.
Cada um de nós nascemos em um berço diferente. Cada um de nós tivemos uma formação diferente. Cada um de nós alcançamos uma condição mental diferente. Umas pessoas entraram no mundo, no submundo, e mergulharam fundo. E essas pessoas, elas ainda hoje, mesmo depois de terem alcançado a sua experiência com Cristo, elas carregam as marcas daquilo que elas viveram no passado. Então, a palavra de Deus, quando fala para nós dessa realidade espiritual, de crescimento, de perfeição, de vida em Cristo, ela coloca para nós, irmãos, que cada um de nós podemos alcançar uma perfeição relativa. Relativa a quê? Relativa àquilo que se encontra em condições de ser alcançado. Aquilo que pode ser alcançado por você. E agora, como nosso tempo terminou, irmãos, pensa em você mesmo. Pensa na sua realidade. Você está fazendo o seu melhor? Você está dando o seu melhor? Pensa nisso. O que é perfeição? É você viver o seu melhor para a glória de Deus. É você se dedicar em comunhão, em dependência, no seu melhor. Amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas reflete um pouquinho sobre a tua realidade. Eu quero orar com você nesse momento. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo momento. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Continua nos ensinando, continua nos fortalecendo. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai amado.